Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. As falsas aparições das bagaceiras apocalípticas. As aparições modernas de hoje em dia, que não tem nada de Maria, tá, gente? Já falei isso em outros vídeos, nas lives. Não tem nenhum vidente hoje no mundo vendo Maria, tá? Maria não está aparecendo para ninguém. Estou falando de Maria, a mãe de Deus. Se tem alguém vendo alguma coisa, é o capiroto. Tá? Se tem alguém vendo alguma coisa, é o capiroto, e, né? Ou não está vendo nada. Enfim, hoje nós vamos falar mais uma vez da aparição de Anguera. Por que Cris Macabeus se fala tanto da aparição de Anguera? Porque é a aparição aqui no Brasil que mais causa problemas para a igreja. Essa é a realidade. Tá? E a gente tem que trabalhar em cima disso. É uma aparição conhecida aqui no Brasil e também fora do país. Tá? Tem algumas pessoas que divulgam essa aparição fora do país. E essa aparição não tem reconhecimento nenhum, não tem nenhum aval, nem da arquidiocese local e muito menos do Vaticano. É claro que os três arcebispos, aliás, o bispo Dom Silvério, o arcebispo Dom Itamar e agora Dom Zanoni estão fechando os olhos para tudo que acontece ali em Anguera. Isso é muito claro, tá? A primeira comissão foi teatral. Depois eu não sei o que aconteceu. Agora diz que tem mais uma comissão, que também parece que é um teatro, porque não está fazendo nada, né? Não estão analisando nada ali. Enfim, a única coisa que nós temos de Anguera, a única posição que nós temos é a carta pastoral do Dom Zanoni, que ele emitiu esse ano, depois, né, de muita cobrança, e é uma carta pastoral totalmente desfavorável. A carta pastoral é muito clara, dizendo que as catequeses do Pedro Regis causam confusão e também desorientamento na cabeça dos fiéis, sabendo que suas catequeses, 80%, são baseadas em cima das mensagens de Anguera, ou seja, tá tudo condenado ali, tá bom, minha gente? Não adianta o Pedro Regis vir a público, o Pedro Regis, ele sempre encontra uma desculpa para tudo, vocês já viram isso? Ele nunca erra, ele nunca comete um erro, sempre tem uma desculpa. Quando você tem um padre, um bispo, uma autoridade, né, que ajuda ele, ou acredite em Anguera, aí esse é um bom padre, esse é um padre, né, esse é um bispo que realmente é digno. Agora, quando tem uma autoridade da igreja, quando tem alguém, um padre que não é favorável e critica, aí esse padre não presta, ninguém presta para ele. Sempre tem uma desculpa, cara. Ele nunca erra. Você nunca erra, Pedro Regis. Nunca erra. Eu vou mostrar hoje mais um erro seu. Mais uma heresia. É um saco de heresias. Anguera. Todas as catequeses o cara traz uma heresia. Não tem jeito. Agora deu para falar de escatologia. No dia de ontem, nós refutamos Rodrigo Silva. Uma escatologia totalmente bizarra. Hoje o Pedro Regis acorda e fala assim, eu vou, né, fazer algo mais bizarro do que o Rodrigo Silva. Foi isso que aconteceu, gente. Eu vou trazer aqui para vocês. Foi mais bizarro do que o Rodrigo Silva. Quem não se lembra da intercessão dos santos? A intercessão dos santos do Pedro Regis, que não tem nada a ver com a doutrina católica. E ele bate na tecla que é aquilo e pronto. Ele diz que os santos não recebem as nossas orações, os nossos pedidos, que os santos não se lembram de nada do que aconteceu aqui na Terra, que os santos não sabem nada do que está acontecendo aqui na Terra. E aí você abre a Bíblia e vê que isso aí é uma heresia, tá? Tem o rico e o Lázaro lá em Apocalipse, todo mundo sabendo da queda da Babilônia. Você tem o livro de Macabeus, Jeremias, Onias, né, rezando pelo povo de Israel. Heresia em cima de heresia, gente. Hoje eu trago mais uma para vocês. Aliás, vou trazer a heresia de hoje e mais uma omissão. Aliás, né, tem duas, tá? Falando de omissão, tem duas. Vou explicar para vocês, tá? Uma a respeito ainda da mudança de local aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba que ele perdeu. Nossa Senhora de Anguera, que não é a mãe de Deus, perdeu aqui em Curitiba, tá, gente? Teve que sair da faculdade, a faculdade Vicentina, e
teve que ir para um local mundano, ainda se protegendo com leis mundanas. E aqui nós se protegemos com leis eclesiásticas, tá? O católico se utiliza das leis eclesiásticas. Mas ele não ia conseguir nada com as leis da igreja, né? Exatamente porque as leis requer que ele obedeça ao bispo local, o bispo dele e o bispo local. E como ele diz que não tem padre, bispo e papa, ele passa por cima de tudo. Ele vai no local mundano, se protegendo com leis mundanas. Então eu vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é sério, tá, gente? Isso aqui é sério. O Apocalipse, o juízo final que ele ensina em suas catequeses. E eu vou mostrar que isso está contrariando tudo, a Bíblia Sagrada e o catecismo principalmente, e os ensinamentos dos padres, santos e doutores da Igreja Católica. Eu acho interessante que ele não conhece o mínimo da doutrina católica e ele quer tirar alguma coisa da cabeça dele. É impressionante isso daí. E vem com uma heresia. Aí ele ensina uma heresia, não tem como voltar atrás, porque se ele voltar atrás, o que acontece? Ele vai, né? Ele mesmo vai dizer que não existe aparição em Anguera, tá, gente? Então vamos lá. E antes de mais nada, tá? Só relembrando aqui a questão ainda da secretária aqui de Dom Antônio Peruso. Tá? Eu já mandei os vídeos para a arquidiocese, para que eles possam analisar e se preparar também, né? Mandei o vídeo e, infelizmente, Pedro Regis, infelizmente você não leu o novo documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, como você não leu a carta apostólica do Dom Zanoni, tá? A carta apostólica que não foi revogada, tá? Ele fica falando aí nas lives aí que já não tem mais vínculo, não. A carta pastoral tá lá no site da arquidiocese e ninguém revogou a carta pastoral, tá? Não sei de onde você está tirando essa ideia. A carta pastoral está em vigor. E ele não leu também o novo documento do Dicastério para a Doutrina da Fé. O novo documento dá autoridade para a arquidiocese local até preparar uma comissão interdiocesana se a aparição de uma localidade aparecer naquela localidade daquela arquidiocese. Ou seja, a aparição de Anguera está reservado, né, sobre jurisdição da Arquidiocese de Feira de Santana. Só que o vidente veio até Curitiba e a aparição aconteceu aqui, não sei como, em Curitiba. Num local mundano, num restaurante em cima do prato de macarrão. A partir deste momento que a aparição acontece em Curitiba, a Arquidiocese de Curitiba também tem jurisdição sobre essa aparição. Quando a Arquidiocese emite um documento, uma nota ou até um e-mail falando sobre um falso vidente, eles têm autoridade para isso, Pedro Regis, tá? É a falta de leitura, né? Tem que ler os documentos da igreja antes de falar, né, essas besteiras que o senhor fala, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ver a besteira que ele falou aqui sobre o juízo final. E depois eu termino a respeito da omissão. A omissão dele sobre a história da Faculdade Vicentina, tá? Da mudança de local. Tudo isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui, eu estou fazendo isso aqui porque pode levar uma alma para o inferno. Um ensinamento desse daqui, do juízo final dele, leva uma alma para o inferno. A omissão do porquê teve que mudar a localidade da palestra pode levar uma alma para o inferno. Essa é a realidade, tá, gente? Então, o trabalho que a gente faz aqui é realmente para fazer essas pessoas abrirem os olhos para o que está acontecendo. Tá? Pode a Mãe de Deus estar aparecendo para alguém que omite os fatos? Hoje você vai ver que ele está omitindo, ele começa a ler um versículo bíblico a respeito do juízo final e depois ele para, porque ele viu que aquele versículo está contrariando o que ele ensinou. A bizarrice, que é bizarro o que ele ensinou. É algo bizarro.
E ele começa a ler o versículo que passaram para ele, e aí ele para e faz assim, ó. Sério, ele engole seco. Seco, seco. Vamos lá, minha gente. Deixa eu colocar meu bonequinho aqui, ó. Vamos fingir que é o... Né? Que é o vidente duas rodovias falando aí, tá? Prestem atenção nisso daqui, gente. Jesus já profetizou a sua volta. Eu separei aqui alguns capítulos, se você quiser, anote aí, né? Essa volta gloriosa de Jesus, né? Para quem acredita em Jesus, para quem ama Jesus, para quem vive a fé, será um dia glorioso. Para quem vive a fé, só que a fé católica, tá? Não a fé de Anguera, que não tem nada a ver com o catolicismo. Sim, para quem vive a fé vai ser algo glorioso. Eu estou falando da parousia, a volta de Jesus, onde ele julgará os vivos e os mortos. Prestem atenção nisso aqui. A parousia, quando ele julgará os vivos e os mortos. O que a igreja ensina sobre este julgar? Os vivos e os mortos. Presta atenção na bizarrice, gente. Sério. Isso aqui é um ensinamento mais bizarro do que o Apocalipse ensinado pelo Rodrigo Silva. Sério. Como eu falei para vocês, gente, antigamente eu tinha problemas com os protestantes. E agora os protestantes são os menores dos meus problemas, tá? O meu problema agora são os católicos, cara. E não confunda, porque meu pai já morreu, vai fazer 11 anos. Não fique pensando que meu pai vai ser julgado ainda. Já. Prestaram atenção? Meu pai já morreu, ele não vai ser julgado mais. Olha só. Foi no momento em que ele fechou os olhos ali na nossa frente. Então Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Quem são os vivos? Os que acreditam nele. E quem são os mortos? Os que não acreditam nele. Quem morreu... Isso aqui é uma heresia, gente. Isso aqui é uma heresia. O que a igreja ensina? Que quando Cristo voltar para o juízo final, os mortos todos, os justos, os ímpios, irão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos passarão por uma transformação e todos irão perante o tribunal de Cristo. Vou voltar aqui na besteira que ele falou. E quem são os mortos? Os que não acreditam nele. Quem morreu já foi julgado. Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Quem são os vivos? Os que acreditam nele. E quem são os mortos? Os que não acreditam nele. O que ele está falando aqui, gente? Que quem já morreu já foi julgado. E já recebeu o primeiro julgamento. São 2 julgamentos, 2 juízos. Um juízo particular e o outro universal, Pedro Regis. É isso que a igreja ensina. O que ele está ensinando aqui é uma bizarrice. Ele está falando que quem já morreu já foi julgado, não tem mais juízo para eles. Já foi julgado. E essa doutrina que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos, essa doutrina é para julgar as pessoas que estão vivas mesmo no dia. Só aquelas que estão vivas. O morto aqui é o morto espiritual. E o vivo é o vivo espiritual. Ou seja, o ímpio que estiver vivo aquele dia é considerado como morto. Isso é bizarro, gente. Isso é bizarro, tá? Quem morreu já foi julgado. Então, quando no credo a gente diz que Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Pois é. Os vivos é você que acredita nele. E os mortos são os que não acreditam nele. Então tá cheio de gente morta aí, andando, comendo, bebendo, fazendo farra, mas não acredita em Jesus. Tá cheio de morto aí, até vendo Maria. Só que não é Maria, né? Não é Maria, tá bom? Então, seremos julgados e é preciso que a gente se converta. Pois dada... Aí ele vai citar um versículo bíblico, tá? Antes dele citar o versículo bíblico, eu vou mostrar para vocês o que a igreja ensina a respeito disso, tá? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá, gente. Prestem atenção. Apocalipse capítulo 20. Será que é isso mesmo que está falando do juízo final? Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e lugar nenhum foi achado para eles. Vi também os mortos. Opa! Vi os mortos. Grandes e pequenos, em pé diante do trono. Quem são esses mortos aqui? São os ímpios ou são as pessoas que já morreram?
Os livros foram abertos, e foi aberto outro livro, que é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas neste livro, segundo as suas obras. Primeiramente, tem um julgamento dos mortos que estão diante do trono. Quem são esses mortos? Os próprios santos, os santos que foram canonizados. São os grandes e os pequenos que estão diante deles, que já estão no reino dos céus. No dia da vinda de Cristo, esses mortos ressuscitarão, esses santos, e passarão por esse juízo. Depois, o mar. O que é o mar aqui, gente? O mar são os povos pagãos, tá? Primeiro foram os santos, e agora, o mar entregou seus mortos, que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos. Então, primeiro veio o julgamento dos santos no juízo final. E agora veio o julgamento dos pagãos e dos ímpios. Aqui, ó. O mar entregou seus mortos, que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado segundo as suas obras também. Tá, gente? Então, tem etapas ainda o julgamento. Primeiro vem o quê? Os santos que já estão diante de Deus. Tá aqui, ó. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e lugar nenhum foi achado para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. O juízo começa primeiro com os que foram canonizados, aqueles que estão de pé diante do trono. O próprio Apocalipse diz quem são essas pessoas que estão diante do trono. Depois que eles são julgados, isso aqui é o juízo final. Isso aqui é o juízo final, gente. Vem o quê? O julgamento do mar, que são os povos pagãos, e os ímpios, que já estavam no Hades, tá? Depois que tem essas duas etapas do juízo, vem o quê? A morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esses daqui, o mar e os mortos e o Hades, né? Eles são jogados no lago de fogo depois do juízo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi jogado no lago do fogo. Isso aqui é o Apocalipse falando do juízo final, tá? Só tem esse texto aqui, tá bom, gente? Vamos ver o que o catecismo diz a respeito desse assunto, gente? Sério. Sério, vamos ver o que o catecismo diz? Catecismo 1038. A ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Mais uma vez, ele falou que o juízo final, quem morreu já foi julgado, não tem nada a ver. Jesus deve voltar para julgar aqueles que estão vivos aqui. É um pensamento meio protestantizado isso, tá, gente? Bem protestantizado. O que o catecismo diz, Pedro Regis? Pelo amor de Deus, pare de ensinar heresia. A ressurreição dos mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Será a hora em que todos que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz e sairão. Os que estiverem praticado o bem, para uma ressurreição para a vida. E os que estiverem praticado o mal, para uma ressurreição para a condenação. Então Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos. Todas as nações reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros. Como um pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Lembra da etapa aqui que eu falei? Tá vendo aqui as etapas?
no Apocalipse, tá aqui, ó. Primeiro, o juízo de quem está diante do trono, em pé diante do trono, que são santos. Esses são os que irão ressuscitar para vida, certo? E depois a ressurreição, o julgamento do mar e dos ímpios, né? O mar, os povos pagãos, e aqui os ímpios. Esses irão ressuscitar para morte, tá? Olha aqui, mais uma vez, aqui, seu Pedro Regis. Pelo amor de Deus, pare de ensinar heresia. Você tá mandando pessoas pro inferno, cara. Você tá mandando pessoas pro inferno. A pessoa deixar de acreditar nisso daqui, isso aqui é praticamente um dogma de fé da igreja, um consenso unânime. Consenso unânime tem status dogmáticos, cara. Continuando o catecismo, tá, gente? 1039. É perante Cristo que a verdade que será definitivamente posta descoberto a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as suas últimas consequências, o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. São todos que viveram neste mundo. Todos que viveram neste mundo. Vou agora voltar lá para o que o Pedro Regis falou, tá? Vamos ver se realmente procede essa heresia bizarra que ele está ensinando aqui, que está mais bizarro do que a intercessão dos santos dele. A sua volta, eu separei aqui alguns capítulos, se você quiser, anote aí, né? Essa volta gloriosa de Jesus, né? Para quem acredita em Jesus, para quem ama Jesus, para quem vive a fé, será um dia glorioso. Eu estou falando da parousia, a volta de Jesus, onde ele julgará os vivos e os mortos. E não confunda, porque meu pai já morreu, vai fazer 11 anos, não fique pensando que meu pai vai ser julgado ainda. Já foi no momento em que ele fechou os olhos ali na nossa frente. Então Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Quem são os vivos? Os que acreditam nele. E quem são os mortos? Os que não acreditam nele. Quem morreu já foi julgado. Então, no credo, a gente diz que Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Pois é. Os vivos é você que acredita nele. E os mortos são os que não acreditam nele. Então, tá cheio de gente morta aí, andando, comendo, bebendo, fazendo farra, mas não acredita em Jesus. Então, seremos julgados e é preciso que a gente se converta. Como eu falei, né? Tem várias pessoas aí, né, que não acreditam em nada praticamente da Igreja Católica e tá vendo Maria, né? Tem isso daí também, tá? Isso é bizarro, gente. O que ele acabou de ensinar aqui é bizarro. É bizarro. Tá? Então, por que tem dois juízos? Por que tem dois juízos? Primeiro, porque Cristo é justo. Tá? Então, você tem um juízo particular. Assim como o pai de Pedro Regis morreu, o meu também já faleceu. Eles receberam o primeiro julgamento. Esse julgamento é o julgamento particular. Tá? É isso que a igreja ensina, tá, gente? Cris Macabeus não tá igual o Pedro Regis, tirando da cabeça dele uma historinha que não sei o que, tá? Que isso é heresia. O primeiro julgamento é particular, ou seja, você morreu, aqui você vai acordar ou no céu, no purgatório ou no inferno, tá? Essa é a realidade. Ninguém sabe porque alguém tá no céu ou porque alguém tá no purgatório ou porque alguém está no inferno. Ninguém sabe até o juízo universal. A igreja consegue definir quem foi canonizado. Pelo menos os santos que a igreja conhece e tem testemunho disso. E que o próprio céu mandou o sinal, né? Porque tem que ter todo um processo na canonização, tem que ter aquele processo de reconhecimento, de milagres, enfim. Para que o céu mande um sinal, ó, esse santo, esse está no céu. Tá? Mas a igreja diz que tem muito mais santos que a gente não conhece. Está tudo lá no céu. Então a gente não sabe. Posso garantir, mais de 80% a gente não sabe quem são aqueles que estão no céu. A gente não conhece. A gente não sabe exatamente quem está no purgatório. A gente não sabe. A gente tem uma ciência de alguém que pode estar no purgatório, mas a gente não tem essa certeza. E muito menos no inferno. Tanto que a igreja não diz
que nenhuma pessoa foi para o inferno. A igreja não fala sobre isso. A igreja sabe que tem pessoas lá no inferno, mas ela não diz, ó, tal pessoa foi para o inferno. A igreja não fala isso. A igreja deixa para Jesus fazer esse juízo. Então, esse é o primeiro julgamento. É o julgamento particular, aquele que você acabou de morrer e recebeu esse juízo particular. Nesse juízo universal, Pedro Regis, na vinda de Cristo, Pedro Regis, vai ser colocadas claras o porquê você foi canonizado, o porquê você foi para o purgatório e o porquê você foi condenado. Vai ser tudo colocado às claras, entendeu? Porque não pode ficar oculto. Cristo é justo. Então, quando uma pessoa é condenada ao inferno, no juízo universal, Cristo vai chamar essa pessoa na frente de todo mundo, não está lá no catecismo, que todas as nações irão comparecer diante de Cristo e vai estar lá. Essa pessoa foi condenada no inferno porque fez isso, isso, isso e isso. Esse é o juízo universal. A pessoa que passou pelo purgatório vai ser chamada perante o tribunal, na frente de todo mundo. Ela passou pelo purgatório porque tinha esses pecados veniais aqui. Ó. Esse e esse. Ela não confessou. Tá aqui. Isso é o juízo universal. Por isso que o Apocalipse trata isso aqui como segundas obras. Aqui, olha. O que o Apocalipse está dizendo aqui? Olha aqui, ó, vi os mortos grandes e pequenos de pé diante do trono, os livros foram abertos e aberto outro livro que é o da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nesse livro segundo as suas obras. Jesus Cristo vai colocar em público todas as obras de cada um. Isso é o juízo universal e não essa bizarrice que você está ensinando, cara. Por que você não... eu não consigo entender o Pedro Regis até hoje. Eu não consigo entender. Porque antes de ensinar uma heresia dessa que ele está ensinando, ele não vai num padre mesmo e pergunta, padre, como é que eu ensino isso aqui? Intercessão dos santos, o que a igreja ensina? Vai na inteligência artificial ali, pergunta ali o que a igreja ensina sobre o juízo final. Vai dar tudo isso aqui que a gente está apresentando para você. Tá? Mas não para, né? Como eu falo, tem que se superar. Aí ele vai pegar. Aí mandaram para ele um versículo bíblico que fala sobre o juízo final. Só que esse versículo bíblico, né? Infelizmente contraria o ensinamento dele. Ele começa a ler e depois ele engole seco o versículo bíblico, engole seco, faz assim e não lê o resto. Prestem atenção nisso daqui, gente. Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus para julgar. Em Mateus capítulo 25, versículo 31. Vou voltar de novo para vocês entenderem o que aconteceu aqui, tá? Ele foi ler um versículo bíblico que fala sobre o juízo final. Tá? Só que esse versículo, eu vou mostrar para vocês o que diz esse versículo. Ele para na metade do versículo. Ó. E esse julgar nem tem nessa parte do versículo. Ó. Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Perceberam que ele parou? Mais uma vez aqui, ó. Para julgar. Para julgar. Ele para, lê e fala uma coisa que nem está no versículo. Ó. Descerá dos céus para julgar. Em Mateus capítulo 25, versículo 31. E aí já muda, já pega e muda para um outro texto. O que diz esse versículo bíblico que ele leu a metade do versículo, tá? Não leu nem o contexto, né? Deixa eu ajeitar aqui, pessoal, vou mostrar direitinho para vocês. Tessalonicenses, tá? Esse aqui é a 1 Tessalonicenses 4. Irmãos, não queremos que ignoreis coisa alguma a respeito dos mortos.
este versículo está falando de quem morreu, viu, Pedro Regis? Para que não vos entristeçais, como os outros homens que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus o que nele morreram. Tá prestando atenção, Pedro Regis? Quem são esses mortos? As pessoas que morreram mesmo. Não a morte espiritual, não. São as pessoas que morreram mesmo, que está comparando com a morte e a ressurreição de Cristo, né? E aí vem o versículo que ele começou a ler e parou, engoliu seco, assim, ó. Fez assim. Presta atenção. Eis o que vos declaro, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da sua vinda, ou por ocasião da vinda do Senhor, nós que ficamos ainda vivos não precederemos os mortos. Espera aí. Ele está falando que quando Cristo voltar, só vai julgar os que estão vivos. Os que já morreram já foram julgados, não vão participar disso, né? Olha o que diz aqui. Que os que estão vivos não vão preceder os mortos. Quando for dado... Aí entra o que ele leu. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, vou até grifar aqui, tá, gente? O mesmo Senhor descerá do céu e engoliu seco, né, Pedro Regis? Você engoliu sequinho, foi? Foi. Engoliu sequinho, foi? Engoliu? Foi? Ó. E depois ele fala assim, ó. Quando for dado sinal, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu para julgar. Vou voltar novamente no que ele falou aqui. Presta atenção. Jesus já... Vamos lá. E o soar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus para julgar. Não é isso que está escrito, viu, Pedro Regis? Não é isso que está escrito. Vamos mostrar aqui o que está escrito. Tá? Quando for dado sinal, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, aí vem a engolidinha, né? O mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Que coisa, hein, Pedro Regis? Depois que eles ressurgirem, nós que estamos vivos ainda na terra, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens. Sabe por que ele não leu aqui os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro? Porque ele ensinou a bizarrice antes. Ele ensinou a bizarrice. Que quem já morreu já foi julgado e acabou. Que quando Cristo voltar, esse vivo e os mortos são as pessoas vivas aqui. Os mortos são os ímpios e os vivos são os justos. Aí esses que estão vivos, que é um pensamento bem protestantizado, né? Esses que serão julgados, os outros já foram julgados, não vão participar disso daí não. Mas aqui fala o contrário, né, Pedro Regis? Quando for dado o sinal, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Que coisa, hein? Isso aqui foi uma omissão, tá, gente? Omitiu um texto bíblico para defender um ensinamento herético dele. Vocês viram, tá gravado aqui, não tem ninguém mentindo aqui, tá, Pedro Regis? Eu não estou mentindo. Estou mostrando o catecismo da igreja, a Bíblia Sagrada e o texto que o senhor começou a ler e parou na metade o texto, porque iria contrariar o que você estava ensinando. Gente, essas coisas eu só vejo no protestantismo. Esse tipo de coisa aqui, eu só vejo entre os protestantes. É o Lucas Banzoli adulterando o texto, cortando o texto, pegando o trechinho de um versículo. Te juro, eu só vejo entre os protestantes.
Mais uma vez, tá, gente? Deixa eu explicar o que... Mais uma vez, eu vou explicar o que o catecismo diz, tá bom? A respeito do juízo final, tá? Para não dizer que é coisa da cabeça do Cris Macabeu. Isso aqui eu não falo da minha cabeça. Eu não tenho poder para isso. Eu estou debaixo da doutrina da igreja. Se a igreja ensinou. A ressurreição dos mortos. Pronto. Justos e pecadores, então, de todos os mortos, é dos justos e dos pecadores. Aqueles que estão no inferno ressuscitarão. Aqueles que estão no paraíso também ressuscitarão. Como eu falei, o julgamento tem duas etapas. A primeira, aqueles que estão diante do trono de Deus, e depois aqueles que estão no inferno, que foram condenados. Tá? Então, é a ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Estamos falando de juízo final, né? Será a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz e sairão. Os que tiverem praticado bem receberão, né, a ressurreição para a vida. É um juízo isso aí. E os que tiverem praticado mal para uma ressurreição de condenação. Juízo. Então Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos. E todas as nações se reunirão à sua presença e ele separará uns dos outros. Como um pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Esses irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Tá, gente? É isso daqui que o catecismo ensina. Essa é a única doutrina da igreja. Essa é a única doutrina da igreja. É mais uma heresia do saco de heresias que tem Anguera, gente. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais fazer live aqui mostrando heresias de Anguera. E eu não estou tirando da minha cabeça. Estou mostrando o que o catecismo ensina. O Silvio Albuquerque, você concorda com esse juízo final que o vidente de Anguera ensinou? Patrícia Militão, você concorda com esse juízo final que o Pedro Regis ensinou? Você concorda com isso, cara? Sério? Eu duvido que alguém concorde com isso, que algum de vocês concorde com isso. Para terminar, gente, vamos lá. O que é lamentável, tá? Omissão dos fatos acontecidos aqui em Curitiba. O que acontece? No dia 9 do 10, eu recebo o e-mail da Arquidiocese de Curitiba depois de uma semana que eu fiz a denúncia. Viu, Pedro Regis? Fui eu quem fez a denúncia. Eu moro em Curitiba, Pedro Regis. Eu moro em Curitiba, tá? Fui eu quem fez a denúncia. E depois de uma semana, no dia 9 do 10, eu recebo a resposta da Secretaria de Dom Antônio Peruso. E nessa resposta diz que Dom Antônio Peruso mandou cancelar a palestra de Pedro Regis na Faculdade Vicentina. Beleza? Até aqui tudo bem, tá, gente? Até aqui tudo bem. Contanto que o Pedro Regis tivesse feito uma live um dia depois, 2 dias depois, explicando a situação. Você acha que ele explicou? Você acha que ele explicou a situação? Olha o que ele fala na live do dia 10, tá gravado lá no Apelos Urgentes, lá no canal. Olha o que ele diz no dia 10 do 10 de 2024, um dia depois do e-mail que eu recebi dizendo que o arcebispo Dom Antônio Peruso ordenou que fosse cancelado a palestra dele, lá na Faculdade Vicentina. Dia 21, eu estarei onde? Lá no Paraná. Olha, vocês do Paraná, Curitiba, Londrina,
Curitiba, como é o nome da outra cidade, eu vou te dizer já já. Corram, que é provável que a gente tenha que alugar um espaço maior em Curitiba, porque o povo, como diz no bom sentido, endureceu para participar da palestra de Curitiba. Então vamos, certamente, talvez tenha que mudar o espaço, né? Vamos ver. Muito bem. Hoje a gente decide isso. Vou colocar mais uma vez, para não dizer que eu estou mentindo, tá, gente? Porque aqui eu não posso mentir. Eu não posso mentir e nem omitir nada, tá? Eu tenho que jogar com a realidade. Mais uma vez, eu tenho o e-mail aqui, guardado, documentado. Dia 9, eu recebo um e-mail. Neste e-mail, que veio da Arquidiocese, dizia que Dom Antônio Peruso ordenou que fosse cancelada a palestra na Faculdade Vicentina. No dia 10, eu fui assistir a catequese para ver se realmente o Pedro Regis estava sabendo, se o que ele iria dizer, né? Para minha surpresa, ele disse, ele contou essa história. Dia 21, eu estarei onde? Lá no Paraná. Olha, vocês do Paraná, Curitiba, Londrina, Curitiba, como é o nome da outra cidade, eu vou te dizer já já. Corram, que é provável que a gente tenha que alugar um espaço maior em Curitiba, porque o povo, como diz no bom sentido, endureceu para participar da palestra de Curitiba. Então vamos, certamente, talvez tenha que mudar o espaço, né? Vamos ver. Muito bem. Hoje a gente decide isso. Segundo Pedro Regis, a mudança de local se deu por quê? Porque teve muita gente, muitos pedidos. Então, o primeiro local, o espaço era pequeno, então teve que deixar aquele local antigo e partir para um outro local, que era mundano, por causa do número de pessoas. E ele sustentou essa narrativa, até o dia 22/10, que foi o dia da palestra aqui em Curitiba, tá, gente? Por isso que eu tô falando, né? Uma heresia, igual ele ensinou sobre o juízo final, pode levar uma pessoa para o inferno, cara. Uma omissão dessa daqui pode levar uma pessoa para o inferno. Tá fazendo o católico desobedecer o seu arcebispo, cara. O católico tem que obedecer o seu arcebispo. Se o arcebispo aqui de Curitiba pedir para... Eu já falei isso. Para que eu, né, acabe com o meu canal, eu sou obrigado a acabar com o canal. Ele é a autoridade, tá? Mas eu dei o direito da dúvida, né? Eu falei, pode ser que o Pedro Regis não ficou sabendo do que aconteceu. O pessoal que está organizando aqui recebeu a notícia que tinha sido cancelado ali na Faculdade Vicentina, não passou isso para ele. Pode ser, né? Então, tem que dar o direito da dúvida. Na live agora do dia 24, ele disse que já estava sabendo, tá, gente? Prestem atenção nisso daqui. Então, inicialmente nós alugamos um espaço que era dos vicentinos, mas as pessoas que são inimigos de Nossa Senhora de Anguera, lá pelo Paraná, não sei exatamente onde é que moram, mentiram, feio, né? Fizeram contato com a arquidiocese, depois encontrou lá uma secretária, né? Então o local seria nos Vicentinos, um local para 200 pessoas, me parece. Eu aluguei, eu paguei, fiz o Pix, paguei. Preste atenção, ele alugou, ele pagou, e agora ele está falando, primeiramente o local seria lá nos Vicentinos. Preste atenção. Depois eles devolveram. Depois eles devolveram o dinheiro. Por quê? Porque depois que os filhos do Judas, né, fizeram fofoca e etc, né? E aí, ele disse, não se preocupa, Nossa Senhora vai providenciar outro local. Aí ele disse, não se preocupa, Nossa Senhora vai providenciar um local, providenciou um local mundano, né? Ali não precisa Nossa Senhora providenciar nada, é só pagar que tá tudo certo. Então a gente tinha um local, me parece que para 200 pessoas, já estava pago. Depois cancelou, né, porque o padre pediu que para evitar confusão, etc. Não tem problema. Porque os vicentinos, embora sejam independentes, não sei,
eles quiseram obedecer lá às autoridades da igreja e ficaram com medo, né, de represália, talvez. Então é isso aí. Ele já estava sabendo. Tanto que ele mesmo disse, ó, eu aluguei um local lá nos Vicentinos, paguei no Pix e eles me devolveram o dinheiro por causa do cancelamento. No dia 10 que ele fez aquele vídeo, dizendo que o local iria ser alterado por causa da quantidade de pessoas, ele já estava sabendo que o Dom Antônio Peruso proibiu a palestra dele. Aí você pergunta, mas o que tem a ver, Cris Macabeus? Com ele nada. Ele foi proibido de fazer no local católico, ele simplesmente pegou alugou um local mundano, tá tudo certo. O que ele fez, para ele tá certo, para mim tanto faz. O grande problema são os paroquianos aqui. Ele teria que ter, né, avisado todos os paroquianos que se cadastraram para participar da palestra. Tinha que ter uma nota lá. Primeiramente, ou ele devia ter divulgado na catequese, primeiramente, a palestra estava marcada para a Faculdade Vicentina. Dom Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba, proibiu que a palestra fosse feita em um local católico. Por esse motivo, eu tive que alugar um outro local neutro, que ele fala neutro não, é mundano, tá, gente? Mundano. Tipo, colocar num local neutro. E eu tenho que avisar vocês que o arcebispo... Tem que ser claro, eu sou obrigado a avisar vocês que o arcebispo não autorizou a minha palestra. Mesmo assim, eu irei fazer, e aí vai dar consciência de cada um participar ou não. Ele deveria ter avisado os paroquianos. Deixar para avisar 2 dias depois que aconteceu a palestra? Santa Mãe de Deus. Deixar para avisar o que aconteceu aqui em Curitiba, depois que os paroquianos desobedeceram o bispo? Desobedeceram as ordens da arquidiocese? Lamentável. Lamentável. E como eu falei, minha preocupação não é se a palestra foi feita ou não, porque ele iria fazer de qualquer jeito. A minha preocupação são os paroquianos. Isso, uma omissão dessa, gente, pode levar uma pessoa para o inferno. Sério, pode levar. O cara está desobedecendo o bispo dele. Um ensinamento errado, como ele está ensinando, né, a respeito do juízo final, pode levar um católico para o inferno. Isso pode acarretar na descrença de vários dogmas da nossa fé. Cara, eu não entendo como que as pessoas estão vendo isso, esses seguidores já estão vendo tudo isso e acham que está tudo normal. Você acha que está tudo normal, gente? Você acha que está normal ensinar algo bizarro, igual foi ensinado do juízo final, começar a ler um versículo bíblico e parar de ler porque o versículo está contrariando o que ele está ensinando? Você acha que está normal isso, Angueriano? Você acha que está normal? O vidente vem para uma outra cidade, não pede autorização nem do bispo dele, nem do bispo local. O bispo local fica sabendo, proíbe. Ele vai e aluga um outro local mundano e não avisa as pessoas. Ele não avisa as pessoas do porquê aconteceu a mudança. E ainda inventa uma narrativa. Ah, não, ó, o local foi mudado por causa do número de pessoas. 200 pessoas? Que não ia caber. A gente vai ter que alugar um local aí com 450. Né? Que a gente já fez as contas aqui. Eu e o Robson, a gente se bateu aqui de fazer conta. Não tinha como ter mais de 300 pessoas lá. Mas tá valendo. Beleza? Tá valendo. Agora o cara tem que ser sincero. Tem que ser sincero nesse sentido. Por quê? Pode fazer um paroquiano, né, cometer um erro. Desobedecer o seu bispo é um erro grave, tá, gente? É um erro grave, tá? Então, como eu falei, o mínimo que o Pedro Reis deveria ter feito é
tivemos que mudar o local, porque o arcebispo de Curitiba proibiu que a palestra fosse feita no local católico. Mesmo assim, eu vou fazer a palestra, porque para mim não tem padre, bispo e papa. Eu vou fazer a palestra e você que é paroquiano, sinta-se à vontade de ir ou não. Né? Aí vai da tua consciência. Aí estava tudo 10, Pedro Regis. Se você tivesse sido, né, agido dessa forma desde aí, estava tudo 10. Né? Aí o paroquiano ia ter consciência do que estava fazendo. Né? Ó, eu vou mesmo assim. Ele tá pegando, ele tá... Como eu falei, vai na palestra na terça-feira, vai se comungar. No domingo sem se confessar, o que acontece. Né? Essa é a realidade, tá, gente? É isso daí, gente. Ontem eu estava refutando o Rodrigo Silva, hoje eu tenho que refutar um católico. Isso é lamentável, cara. Isso é lamentável, tá, gente? Pessoal, dá um like gostoso aqui nesse vídeo, compartilha esse vídeo aqui, principalmente nos grupinhos aparicionistas, tá? Por favor, compartilhe esse vídeo aqui. É muito importante mesmo, tá? Se você puder contribuir financeiramente com o canal, aqui em cima o QR Code, tá? Aqui em cima. Pix do canal ou através da chave Pix, que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Tem também na descrição do vídeo o clube de canais, tá? Fique à vontade aí para contribuir da melhor forma possível, tá? Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.